Olá, quero dar boa tarde para vocês que estão chegando agora. Seja bem-vindo aqui, seja bem-vindo Levi, Edna, seja bem-vindo as pessoas que estão interessadas em aprender mais sobre saúde. E hoje eu quero conversar um pouco sobre a ansiedade e o que é afinal a ansiedade, como que isso pode atrapalhar ou até beneficiar a nossa saúde, sim, porque existem benefícios também na ansiedade. Então eu quero conversar sobre isso com vocês. Eu fiz uma enquete lá no Store nesse final de semana e aí choveu de gente dizendo que sofre com ansiedade, choveu de gente me pedindo dicas, me pedindo como que eu posso ajudá-los a se livrar disso. Então por isso que eu resolvi falar um pouco mais sobre esse assunto, para poder trazer um pouco mais de entendimento para vocês e vocês entenderem que isso é sim uma coisa muito séria e que pode se transformar numa doença, pode se transformar em patológica, né? Uma ansiedade patológica. Então é isso que eu quero conversar com vocês hoje, para vocês entenderem dentro da visão integrativa o que nós podemos fazer, como é que nós ajudamos, como é que isso funciona. Então a ansiedade, ela é fisiológica. Todos nós sentimos, seja bem-vindo quem está chegando, todos nós sentimos, todos nós temos a ansiedade porque ela faz parte da vida, né? Então a ansiedade é como se fosse uma força, é uma força que a gente tem que nos faz levantar, trabalhar porque a gente quer fazer uma viagem, porque a gente quer comprar tal coisa, porque a gente quer trocar de casa, quer trocar de carro, tudo isso é ansiedade. Então é ela que gera isso tudo. Então, a ansiedade, primeiro ponto, ela é fisiológica, ela é normal, todo mundo tem. Quando é que ela é um problema? Ela é um problema quando ela está associada a sensações negativas. Então, vamos supor, amanhã de manhã nós vamos fazer uma viagem amanhã para o exterior. Então a gente tem aquela sensação, ai meu Deus, vou fazer essa viagem para o exterior, se for a primeira viagem, então, se for a primeira viagem de avião, então tem aquela ansiedade, aquela sensação, dá uma descarga elétrica dentro do corpo, mas é uma ansiedade boa. Aí você fala, nossa, não vejo a hora de chegar amanhã, porque amanhã eu vou ter essa viagem, então é uma ansiedade boa. Agora, se a pessoa começa a ficar pensando assim, ai meu Deus, essa primeira viagem, ai meu Deus, de avião, e se o avião cair? E se acontecer aquilo? E se chegar lá e eu não conseguir me comunicar, não conseguir falar a língua? E se eu for assaltada? Meu Deus, e se o pai for violento, eu nem sei. Então começa a ter uma série de pensamentos negativos e esses pensamentos, eles geram reações dentro do nosso corpo. Então são essas reações que vão fazer com que a gente passe a se sentir mal. Mas imagine, isso é uma coisa pontual, eu tô pensando na viagem de amanhã. Então é uma ansiedade, a ansiedade da viagem é uma coisa boa, começo a colocar pensamentos ruins, então eu tenho medo desse futuro, né? Esse futuro amanhã, essa viagem de avião, pensamentos ruins, começa a ter uma descarga de reações e emoções ruins começa a invadir a pessoa. Aqui que a pessoa que vai viajar, por exemplo, o que ela pensa? Não vou pensar nisso, tem que pensar na parte boa da viagem. Nossa, é minha primeira viagem para o exterior. Aí ela consegue driblar essa situação. Então a gente tem ali um ponto específico de uma ansiedade aguda, que ela pode ser boa e ela pode ser ruim. Quando é então que a ansiedade passa a ser patológica? Quando que ela passa a ser uma doença? É quando ela fica crônica. Quando essa reação, essa descarga de emoções ruins dentro do corpo passa a ser sempre sem um descanso para o organismo. Aí sim é que entra em risco. Então, se você for perceber, todo mundo tem ansiedade, todo mundo passa por algumas situações, vai fazer uma entrevista de trabalho, você fica ansiosa com aquilo, isso é normal. E a ansiedade ruim, ela também é normal. Quem nunca estava no trânsito e teve medo de ser assaltado? Quem nunca teve medo de perder a pessoa que ama? Nossa, se minha mãe morre, meu Deus, quem nunca teve um pensamento desse?
Então, essa ansiedade, ela é ruim, mas ela é normal, ela não vai trazer um estrago para a sua saúde. Agora, imagina a pessoa que fica com esses pensamentos o tempo todo, descontrolado, sempre pensando que alguma coisa ruim pode acontecer. A ansiedade, ela sempre está relacionada ao medo. Então, o circuito, né, bioelétrico dentro do corpo é praticamente o mesmo. Então, a ansiedade está sempre relacionada ao medo. Então, tem pessoas que têm assim, um medo grande do futuro. O que vai ser amanhã? Como vai ser a minha vida? Esse medo do futuro, ele acaba atrapalhando a pessoa de viver o presente. Então, quando esse medo ele fica exacerbado, ele começa a fazer com que a pessoa não viva mais. Como eu falei, quem nunca teve um medo de ser assaltado quando o carro está parado no trânsito? Quem mora em São Paulo, quem conhece São Paulo, está ali na Marginal e parou tudo. Quem nunca teve esse medo? Agora, você não ir fazer o que você precisa fazer, não pegar o carro, não ir lá por o caminho da Marginal, por medo que pode acontecer um assalto, aí a ansiedade, o medo está começando a colocar limites na sua vida. E você está está evitando coisas para não acontecer alguma coisa. Olha só, é um medo do que não existe. Esse medo daquilo que não existe, o medo do futuro. Alguém sabe como vai ser o amanhã? Como é que você vai ter medo de alguma coisa que ainda não existe? Esse medo, ele trava a pessoa. Mas ele só não trava a pessoa de paralisar. Então não vou. Não é só isso. Ele começa a trazer sensações no corpo. Então, o cérebro começa a se preparar, por causa daquelas sensações ruins, pensamentos ruins, começa a preparar o corpo para um estágio de luta ou fuga. Então, o corpo está sempre preparado para alguma coisa ruim que vai acontecer. Então, é assim, um coração que fica disparado. Por quê? Porque precisa oxigenar o corpo. Não sabe quando é que vai ter luta, quando é que vai ter uma fuga. Então, aquele aumento de sangue em todo o corpo. Porque a pessoa vai precisar correr, o cérebro não consegue identificar que aquele medo que a pessoa está sentindo é um medo de alguma coisa que pode acontecer lá no futuro. Então, ele se prepara hoje. Então, hoje, o coração dispara, a pessoa começa a transpirar, às vezes acelera tanto que ela chega a ter falta de ar. Então, ela começa a ter sintomas físicos. Então, vocês estão entendendo? O problema está lá na parte emocional, a preocupação dela está com alguma coisa que ela acha que pode acontecer, não aconteceu, não é um medo real, né? É um medo subjetivo do que pode acontecer lá no futuro, e aí ela já bloqueia as reações. Então, para vocês perceberem o quanto que essa ansiedade vai trazer de prejuízo para o corpo, porque o corpo fica vivendo esse estágio de descarga bioelétrica, essas reações o tempo inteiro. Então, tem pessoas que vêm passar aqui comigo e falam assim: doutora, eu sinto um aperto no meu coração, eu não sei, parece um pressentimento para acontecer alguma coisa ruim. Quando que você sente isso? Sempre. Gente, isso é uma tortura? Como é que alguém consegue viver dessa forma? Isso é uma tortura no emocional e é uma tortura no físico, porque o corpo ele está recebendo essas emoções ruins. E aí, aquilo que eu sempre falo aqui para vocês, né? Nós atraímos para nós aquilo que nós somos. A gente não atrai aquilo que a gente quer. Eu quero tal coisa, então eu vou atrair tal coisa. Não. Você vai atrair aquilo que você é. Então, como é que você é? Como é que estão os seus pensamentos? Como é que está o seu alinhamento interno? É isso que vai atrair. A pessoa pensar tanto em tragédia, pensar tanto em coisa ruim, que acaba até acontecendo, né? Quantas vezes nós não já vimos falar isso? Então, se você quer atrair boas coisas, então a primeira coisa que você tem que fazer é ser boa coisa. É a primeira atitude, é a gente mudar o padrão do nosso pensamento. Porque o nosso pensamento é ele que vai provocar
as reações dentro do nosso corpo. É ele que vai estimular o nosso cérebro para as reações acontecerem. E quando acontecem as reações, a gente vai estar atraindo aquilo que as reações estão acontecendo. Então, essas pessoas que vivem numa ansiedade crônica, elas vivem muito mal, porque elas estão sempre com esse sentimento, com essa sensação, com esses bloqueios, evitando situações para não sentir aquilo, aí acaba sentindo mais ainda, porque não consegue se libertar. Então, eu costumo dizer que a ansiedade é como se fosse um cativeiro. A pessoa está com a mente ali no cativeiro e ela não consegue se livrar daquilo e ter uma vida normal, uma vida muito mais confiante nas coisas boas que estão para acontecer. Aliás, a pessoa passa até a imaginar somente coisas ruins. Então, quando a gente sente um medo, e esse medo é um medo real, vamos supor, nós estamos num ambiente e entra um ladrão. É claro que a gente vai sentir medo, é claro que vai disparar o coração, é claro que vai dar aquela aflição, mas ali é um medo real, você está vendo acontecer alguma coisa. E aquilo ali passa. Pronto, não aconteceu nada, o ladrão roubou o que tinha que roubar, foi embora, passou aquilo ali. Você sentiu, o seu corpo sentiu, o seu cérebro promoveu todas aquelas reações e aí a situação se regularizou, o seu corpo também se regulariza. Agora, todas as vezes que você for tomar um café naquele lugar, você ficar imaginando que aquela cena vai repetir de novo, então você está sentindo de novo aquelas reações, então o seu corpo está pronto para atrair aquilo novamente. Então, nós precisamos trabalhar lá dentro da nossa mente. Então, as nossas sensações e os nossos sentimentos, eles são sujeitos ao nosso cérebro. Eles são sujeitos ao nosso poder de decisão. Eles são sujeitos à nossa inteligência. Então, quando a gente brinca assim, né? Ai, mas o coração não escolhe quem ele ama. De fato, o coração não escolhe mesmo, o coração nem vê, né? Quem é a pessoa e a família da pessoa. Mas o cérebro escolhe, o cérebro vê, o cérebro pode definir, o cérebro pode sim tomar a decisão correta. Então, vai deixar se levar pelo coração? Tá vendo que o negócio não tá indo bem? Ai, mas o coração não escolhe, o cérebro escolhe. Então, tem algumas coisas que nós temos que nos colocar acima dos sentimentos, acima dessas reações. Então, por isso que a ansiedade é muito importante quando você começa a perceber que existe um descontrole, você fala, opa, para. A partir daqui, não. Eu vou retomar o controle disso. E você tem várias ferramentas para poder fazer isso. Mas assim, a primeira ferramenta, tá, que eu considero, é a ferramenta de nível espiritual. Porque se você tem tanto medo daquilo que não aconteceu, daquilo que pode acontecer no futuro, ou seja, um medo muito subjetivo, é porque você está com pouca fé. Você tem pouca fé que existe um Deus grandioso que cuida da gente e que Ele está cuidando da nossa vida. E que tudo que for acontecer, Ele vai estar sempre à frente cuidando da gente. Então, quando você tem essa ligação com Deus, veja bem, eu não estou falando de religião, não estou falando de nenhuma placa de igreja. Eu estou falando de relacionamento, né? Seu com Deus. Eu tenho o meu relacionamento com Deus. E isso eu não abro mão de forma alguma. Mas eu vejo as pessoas. Quantas pessoas eu já atendi? Vocês têm noção? Milhares. Milhares de pessoas já ficaram aqui, ó, frente a frente comigo. E eu fazendo perguntas, passando em consulta e ajudando na saúde geral. Como eu trabalho com terapia integrativa, então saúde geral, eu preciso saber da vida em geral. Eu preciso fazer vários tipos de perguntas, eu preciso entender como é que essa máquina funciona, como é que essa máquina reage a tudo que vem de fora. Então, são milhares de pessoas que eu já ouvi os relatos e vejo que muita gente, ela não tem fé, muita gente não acredita que existe um Deus que cuida da gente.
Quando a gente tem essa certeza e quando a gente tem esse relacionamento com Deus, então a nossa visão e a nossa forma de agir, ela muda. Ela muda. E eu tenho tanta convicção nisso que quando a gente tem muita convicção de alguma coisa, né, você quer colocar isso dentro do outro, né, porque você sabe que isso pode ajudar muito o outro. Então, eu tento fazer com que as pessoas se conectem a Deus. Porque essa conexão vai trazer uma série de benefícios. É uma série de benefícios incontáveis. Incontáveis, muda a vida da pessoa. É o que eu estou dizendo mais uma vez. Eu estou falando sobre conexão entre nós e o nosso Criador. Não estou falando aqui de nenhuma porta de igreja, mas estou falando dessa conexão tão importante e que ela precisa ser saudável e que muita gente ignora. E aí fica tentando resolver os problemas sozinhos e aí a mente ela acaba não dando conta e a pessoa entra num processo de pensamento descontrolado. Então a pessoa começa a pensar tanta coisa que ela não tem mais poder de decidir parar de pensar. Gente, vocês conseguem imaginar que coisa mais terrível isso? Tem pessoas que falam isso pra mim, falam, olha, eu não consigo controlar minha mente, ela não para de pensar. Tem gente que diz que vai deitar e não consegue parar de pensar. Fica assim, olha, um turbilhão na cabeça. E aí eu te pergunto, onde é que está a pessoa, a essência, a alma, o espírito, para que possa tomar posse da mente novamente, do cérebro e dizer, opa, para, não vamos pensar mais nisso, parou por aqui. Onde que está essa força? Gente, essa força está quando a pessoa tem fé, quando a pessoa fala com Deus, quando a pessoa ela se submete a Deus. E aí sim ela tem a ajuda do Criador para poder mudar aquele quadro e poder trazer paz para a mente. E aí a pessoa consegue raciocinar. É por isso que quem sofre com uma ansiedade crônica, patológica, ela começa a ter problemas físicos. Então, fora a falta de ar, tremor, fora essas sensações, aperto no peito, a pessoa passa a ter perda de memória, perda do sono, perda da concentração, começa a procrastinar, começa a ter compulsão alimentar. Olha só o comportamento da pessoa sendo modificado e ela perdendo as rédeas do próprio cérebro. Não consegue controlar. Por isso que eu falo, na parte espiritual, tá ali para mim o primeiro passo. Por quê? Porque você entrega tudo para Deus e confia que Ele faz o melhor. Então, esse medo, ele já vai cair por terra. Porque você está colocando na mão de quem pode resolver. Ai, o meu futuro, eu tenho tanto medo do futuro. Você pode estar lá no futuro hoje para resolver seu problema? Não. Esse problema já existe, você viu? Não. É uma suposição? Sim. É subjetivo? Sim. O que fazer? Entrega na mão de quem tem esse poder. Quem tem esse poder é Deus, se relacione com Ele. Então, a primeira coisa é você saber se relacionar com Deus. Então, vamos lá, vou dar um exemplo aqui para vocês. Deixa eu ver aqui, a Graça. A Graça acabou de entrar. Se eu tenho uma amizade com a Graça, então eu conheço a Graça. Eu posso conversar com ela, eu posso fazer alguma coisa que ela goste, ela pode me trazer alguma coisa que eu gosto. E se alguém falar alguma coisa da Graça, eu falo, opa, isso não, eu conheço a Graça não é capaz de fazer isso. Ah, mas a Graça, não, eu conheço ela, eu sei quem é essa pessoa. Então, eu sei quem é a Graça. Agora, deixa eu ver aqui, a Maria Farina. Eu nunca vi a Maria Farina, nunca vi. Não sei se é loira, se é morena, não sei onde mora. Então, eu não tenho amizade com a Maria Farina. Para mim pedir alguma coisa para ela, fica meio difícil. É mais fácil eu falar com a Graça, porque a Graça eu já conheço ela. Então, com a Marina fica difícil. Se alguém, enfim, falar alguma coisa da Marina para mim, deixa eu ver outra aqui que entrou, Souza Genise, vier falar alguma coisa para mim da Maria, vou falar, olha, eu não posso dizer nada, não conheço, não sei quem é a Maria, eu nunca vi, não sei quem ela é, então não posso falar nada. Não sei se isso é verdade, se não é, por quê? Porque eu não conheço, eu não tenho relacionamento com ela. Então, para eu conhecer, eu tenho que ter o quê? Relacionamento.
Então, se você não tem relacionamento com Deus, você não o conhece. Não o conhece. Porque você vai saber dos feitos dele. Então, olha, eu ouvi falar que na vida de tal fulano aconteceu um milagre. Olha, eu vi que aconteceu tal. Olha, eu li um livro que diz que Deus fez isso, fez aquilo. Olha, eu vi na Bíblia que está escrito isso e aquilo. Eu ouvi dizer. Mas com você, já aconteceu alguma coisa? Ai, olha, não sei. Comigo não, eu só ouvi falar. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos mudar esse quadro. E precisamos dizer, sim, eu conheço, eu sei, eu converso com ele, eu conheço Deus, eu sei quem ele é, eu falo com ele. Então, esse é o primeiro passo. É você ter relacionamento com Deus. Relacionamento só tem quando a gente fala, quando a gente conversa. E relacionamento são dois conversando. Então, você fala e você ouve. Então, nós falamos com Deus e estamos atentos porque ele vai nos responder. Então, isso já faz baixar muito a nossa ansiedade. Por quê? Porque é o que eu falei, aquele medo do futuro, ele já começa a cair por terra. Porque aquele medo, você já começa a sentir que você tem um Deus que você fala, ele responde, existe esse diálogo, existe essa força entre você e ele. Então, você já começa a depositar a sua confiança, a sua fé, o seu futuro. Hoje, você faz tudo aquilo que é necessário fazer. Tudo aquilo que está nas suas mãos. Deus não vai fazer o que está nas suas mãos. Então, hoje você está tomando conta das suas coisas. Agora, a ansiedade daquilo que ainda não aconteceu, você já começa a ficar muito mais tranquilizada quanto a isso. Então, esse eu sempre digo para os pacientes que é o primeiro passo. Então, quando você começa a ter os pensamentos descontrolados, quando você começa a ter pensamentos negativos, então você faz oração. Então, você coloca isso, fala, Deus, meu pensamento está muito descontrolado, eu preciso parar isso. A oração, ela é uma meditação. A oração, ela é uma ação, né? É falar e agir. Então, você começa a colocar bons pensamentos. Você fala, não, eu não aceito esse pensamento ruim. O meu futuro não vai ser ruim. O meu futuro é um futuro abençoado, porque eu sou filha de Deus. E os filhos têm o melhor. Nenhum pai rejeita seu filho. Olha, você já começa a mudar o padrão do pensamento. É claro que as reações no corpo, ela vai mudar. Porque se você tem os pensamentos ruins, negativos, quais são as reações que o corpo vai fazer? A descarga elétrica vai ser ruim, coração acelerado, tremor, falta de ar, aflição, aperto no peito. Tudo isso é muito ruim. Aí quando você começa a soltar, você começa a se aliviar, porque você começa a perceber que você tem alguém que cuida de você, que está ali junto com você. É o primeiro passo. Então, quando os pensamentos ruins começam à noite, começa a falar com Deus e começa a declarar sobre a sua vida. Declara o contrário daquele pensamento. Os pensamentos são de morte, os pensamentos são de acidente, os pensamentos são negativos. Começa a declarar o contrário. Faça tudo o contrário daquele pensamento. Você vai perceber na hora que as reações do corpo começam a mudar, começam a inverter. E você precisa fazer respirações profundas. Então, inspira e solta o ar. Então, nos momentos de crise, isso é muito indicado. Começa a respirar e começa a trocar, fazer a troca dos pensamentos. Então, o primeiro passo. Segundo passo. O que mais que a gente pode fazer? Então, vamos lá. A gente precisa desacelerar a mente, os pensamentos. Então, é possível utilizar alguns fitoterápicos para poder ajudar nesse processo. Então, você pode usar vários fitoterápicos para poder ajudar. Então, quando eu vejo que o paciente não dá conta sozinho, que o negócio está muito, muito ruim e que ele não está tendo esse autocontrole, né, esse poder de decisão, então os fitoterápicos podem ajudar. Se for para a medicina convencional, vai entrar com remédio. Aí começa tomando aquelas pilhas de remédio, de medicamentos, que são medicamentos que vão alterar toda a parte ali emocional. Já os fitoterápicos vai ter uma ação muito mais branda e a gente consegue relaxar mais a mente e consegue fazer com que o nosso corpo responda melhor sem ter o risco de efeito colateral.
Então, são vários tipos de fitoterápicos, eu vou falar aqui alguns que eu gosto bastante de utilizar, tá? Quando nós estamos com muitas sensações, já sensações no corpo ruins, oriundas desses pensamentos ruins, então isso mostra que o nosso corpo está produzindo neurotransmissores, produzindo hormônios que estão trabalhando contra nós. Está deixando o nosso corpo muito mais fadigado, está deixando o nosso sistema muito mais saturado. Isso faz com que baixe a nossa imunidade. Se a ansiedade está atrapalhando o sono, então imagina, uma pessoa que não dorme uma noite, ela tem um prejuízo muito grande na saúde. Por isso que é tão importante a gente dormir uma noite inteira. Então, se a pessoa já não está dormindo à noite, então ela precisa, a gente pode fazer uma composição de fitoterápicos para ajudar nisso, para poder começar a regularizar. Então, ela começa, estou vendo um amigo aqui, David, que coisa boa ter você aqui, querido. Um beijo para você. Então, se ela começa a dormir bem, então as funções são reativadas. Então, ela começa a viver bem novamente, porque sem dormir, o corpo não faz reparação, não faz restauração. Então, é péssimo para a pessoa. Ela acorda de manhã cansada, porque ela não teve uma noite de restauração. Então, quando a gente vai fazer uma composição de fitoterápicos para poder ajudar a baixar a ansiedade, então, primeiro, relaxar a mente para que ela possa ter o controle. Veja bem, o que eu quero que vocês entendam aqui, não é que cápsulas vão resolver o problema de vocês. Não é que vocês podem... eu estou muito ansiosa, isso aí está evoluindo para um pânico, depois até uma síndrome do pânico, depois outros tipos de doença, né, que daí já é uma patologia, mas acaba desenvolvendo outras doenças. E aí eu vou no médico, tomo cápsula e tá tudo certo. Pessoal, não é assim. É o que eu falei no começo aqui. Nós precisamos, primeiro de tudo, é tomar decisão. Falar, não, eu não quero sentir isso, eu não vou agir assim, eu vou fazer diferente. Então, é a nossa decisão que conta, é a primeira coisa. Não vou ficar dependente de cápsula para fazer aquilo que eu tenho que fazer. Eu preciso mudar, eu preciso mudar o meu estilo de vida, eu preciso bloquear esses pensamentos ruins, eu preciso repreender isso. Eu tenho que começar a acreditar nas coisas boas sobre mim. A Bíblia diz assim, né? Os pensamentos de Deus são de paz para você e não de mal. Então, olha só, Deus só quer o nosso bem. Então, tem gente que está com a vida toda destruída e aí você pergunta assim, e aí, como é que você está? Tô como Deus quer. Eu falo, não, Deus não quer isso. Não é isso que está na Bíblia. Você está aceitando alguma coisa que Deus não quer. Deus quer bênção, alegria, paz, saúde. Poxa, Deus nos fez saudáveis. Imagina uma máquina dessa que é o nosso corpo, funcionar tudo perfeitamente. Deus é muito maravilhoso e grandioso. É isso que Ele quer, é isso que Ele tem para nós. Vamos ver aqui que a Graça escreveu ansiedade, acordar algumas vezes, dores de cabeça. Pode ser verme? Ai, Graça, vou falar sobre isso também, tá bom? Então já eu te explico sobre isso. Então, pessoal, nós precisamos tomar essa decisão, né? Então, começa aqui essa decisão. Então, pensa assim, vou tomar esses fitoterápicos para poder me ajudar a relaxar minha mente, mas também não vou ficar assistindo esse tipo de série que me deixa irritado, nervosa. Não vou ver esses programas de televisão aí só de tragédia, não vou mais ver isso. Vou tirar pessoas tóxicas que convivem comigo. Gente, isso é tão difícil. As pessoas convivem com pessoas horríveis e não conseguem colocar um basta nesses relacionamentos. Então, não, vou tirar essa pessoa tóxica da minha vida. Olha quantas coisas você tem que fazer. Vou melhorar o meu estilo de vida, vou fazer uma caminhada, ou vou para academia, vou beber mais água, vou fazer respirações lentas e profundas, vou fazer essa meditação. Você está percebendo? É um conjunto de coisas para tudo funcionar. Então, como eu falei para vocês, os neurotransmissores
que eles vão produzir na gente sensação de alegria, de bem-estar, de vontade de vencer. Então, dopamina, serotonina são neurotransmissores essenciais para a gente ter essas sensações. E eles são estimulados e são produzidos. Então, quando você faz coisas que você gosta, você libera mais esses neurotransmissores. E no fisiológico, quem que produz esses neurotransmissores? 80% é produzido no intestino. E aí vai entrar no que a nossa amiga Graça acabou de escrever ali. Ela está perguntando se a ansiedade, ou seja, tudo isso que nós conversamos até aqui, mais dores de cabeça, se acordar durante a noite, se pode ser vermes. Então, vocês estão vendo? Nada acontece sozinho. É um conjunto de coisas. Então, nada é só. Então, acordar algumas vezes durante a noite, sempre vai ser verme? Não. Às vezes a pessoa comeu muito à noite e daí o corpo está fazendo processo digestório o tempo inteiro, não consegue ter uma noite de sono e ela não consegue entrar em sono REM, né? Uma noite de sono profunda. Às vezes ela tomou muito líquido à noite e levantou várias vezes para fazer xixi. Então, não é por causa de verme. Agora, se ela tem uma barriga estufada, uma digestão que ela sente que não é boa, o intestino não funciona muito bem, ainda tem a ansiedade, então o intestino está inflamado, não se alimenta adequadamente, tem muita compulsão, é um sintoma de ansiedade, tem forte desejo por carboidrato, forte desejo por doce, tudo isso aí já pode estar dizendo claramente, sim, existem vermes. Esses vermes, eles estão ancorados, né, depositados no nosso tecido, está ali depositado no intestino. A região onde ele está ali depositado, ele passa a inflamar aquela região. Então, a pessoa fica ali com o intestino todo inflamado. Então, imagina que o nosso intestino, ele vai ter de 9 a 13 metros. Então, aonde tiver depositado parasitas, então ali vai inflamar aquele tecido. Se o tecido está inflamado, então as células ali do endotélio, elas estão doentes, estão inflamadas. Como é que elas vão produzir os neurotransmissores que vão trazer a alegria, o bem-estar? Como que elas vão trabalhar? Se 80% desses neurotransmissores, eles são transmitidos, eles são produzidos ali, dentro do intestino. Então, você imagina aqui o quadro, a pessoa que está com uma imunidade deficiente, porque ela já não dorme bem, se alimenta mal, tem parasitas, tem os pensamentos negativos, tem o medo do futuro, tem uma fé baixa, tem pouco diálogo com Deus, então isso faz com que a fé fique mais baixa ainda, isso faz aumentar o medo. Olha o conjunto, ela não dorme à noite, aí de noite a mente fica pensando sem parar, turbilhão de pensamento. E aí como é que fica essa pessoa? Como é que o corpo dela fica? Os parasitas, eles ficam livres para se multiplicarem, porque ela está com uma imunidade suprimida, porque ela não dorme direito, está fazendo outros tipos de doença, o corpo está cheio de toxina, essa pessoa não está preocupada em fazer uma atividade física, não se alimenta bem. Olha o conjunto de coisas se agravando na vida dessa pessoa. Então, por isso, a necessidade da gente dar um passo de cada vez. Por isso, a necessidade da gente começar a tratar o nosso corpo com consciência. Então, começa aqui, na decisão. Não, eu não vou mais sofrer com ansiedade. Essa ansiedade não vai me parar mais. Essa ansiedade não vai mais fazer isso que ela está fazendo comigo, não vai modificar o meu comportamento. Essa ansiedade não vai modificar as minhas reações. Não, eu vou ter controle sobre os meus pensamentos. Eu vou entregar o meu futuro a Deus. Primeira coisa, eu vou falar com Deus, vou conversar com Ele e todos os dias eu vou colocar o meu futuro nas mãos dEle e vou crer que Ele está cuidando de mim. Vou me posicionar como filha e o pai cuida da filha. Passo. Não vou comer esses alimentos aqui que inflamam o intestino, porque se eu já tenho parasita, intestino inflamado, eu não vou inflamar mais ainda. Então, esse leite com açúcar eu não tomo mais.
Vou fazer o que os profissionais de saúde têm ensinado. Vocês veem aqui que nos meus vídeos tem um monte de coisa que eu ensino, né? Então, não, eu vou começar comendo um ovo mexido de manhã e tomando um chá de camomila para desinflamar o meu corpo. Ó, você já começou algumas mudanças. E vou falar uma coisa para você. Tudo muda quando alguma coisa muda. Escreve isso que eu tô dizendo. Tudo muda quando alguma coisa muda. Então, você muda uma coisinha na sua vida e você começa a ver um efeito cascata de várias coisas sendo modificadas. E você, daqui a alguns dias, está colhendo esses frutos dessa mudança. Então, pequenas mudanças vai mudar muita coisa na sua vida. Tem gente que diz assim, não, vou deixar para segunda-feira. Não, vou deixar quando começar janeiro. Não. Se você está tomando as rédeas da sua vida, se é você que quer saúde, é você que quer morar num corpo bom, é você que quer estar bem, então é você que tem que decidir, é hoje, é agora. Não, a gente não tem que protelar isso. Eu vou começar a mudar algumas coisas hoje. Hoje à noite eu já vou fazer essa oração que a doutora falou. Hoje à noite eu já vou falar com Deus. Hoje à noite eu vou tomar um chazinho para poder dormir melhor. Hoje à noite eu já não vou assistir aquele programa lá que me deixa acelerada. Hoje eu não vou discutir com ninguém. Hoje ninguém vai ouvir nenhuma palavra ruim da minha boca. Hoje eu vou ficar quietinha, tranquila. E se alguém falar alguma coisa, eu vou dizer, leve de volta. O que você trouxe não é pra mim. Vou ficar quietinha, não vou falar nada. Mas no meu pensamento isso não vai entrar. Então olha como você começa a fazer pequenas mudanças. Verdade, né, Graça? Que bom. Que bom que tá fazendo aí sentido pra vocês o que eu tô falando, né? Como eu disse, né, Graça? Milhares de pessoas eu já atendi. Milhares de pessoas. Consulta online, consulta presencial, em vários lugares, né? Até alunos, quando eu dava aula em faculdade, fazia atendimento para os alunos. Então, você vê o tanto de gente que eu já atendi. E é claro que a gente vai tendo uma experiência, porque você vai ouvindo sempre as mesmas coisas. Aí você começa a ensinar e a pessoa começa a praticar e muda a vida. Isso é uma alegria, né? Isso é muito bom. Então, quando nós começamos a tomar essas pequenas atitudes, todas essas que eu relacionei agora, e juntamente uma desintoxicação do corpo. Então, todo mundo diz assim, mas como é que eu faço para desintoxicar? E para desintoxicar, não posso comer nada do que eu gosto? Vai ser muito difícil. Gente, mais importante que parar de comer o que você gosta é colocar dentro do seu dia a dia aquilo que você não tem feito. É mais importante. Quando você começa a colocar dentro do seu dia a dia aquilo que você não colocava, o seu corpo vai começar a reagir diferente. E aí, aos poucos, você vai conseguindo reduzir, até eliminar coisas que são ruins, que são nocivas. Oi, Graça, eu sou biomédica e trabalho com terapia integrativa. Eu tô já nessa área há mais de 20 anos, tá? Amo essa área. Porque essa área a gente consegue enxergar a pessoa como um todo e a gente tem várias ferramentas para poder auxiliar esse corpo a funcionar bem, né? Então, é uma área maravilhosa. Então, pessoal, a desintoxicação, ela faz parte do processo. A desparasitação faz parte do processo. Vocês veem aqui pela minha página que eu sou especializada em desintoxicação, desparasitação para desinflamar o nosso corpo e, consequentemente, perder peso também. Quando o corpo está muito inflamado, não consegue nem perder peso. Mas quando a gente começa a eliminar os parasitas, então você já começa a ver o corpo desinflamando. Os parasitas inflamam demais. Não é o nosso assunto hoje, né? Mas eu vou fazer live depois falando só sobre os parasitas e para vocês conseguirem fazer uma correlação de sintoma e o tipo de parasita que pode estar atuando aí no corpo. Mas uma outra hora a gente fala sobre isso. Mas hoje, o que eu queria falar com vocês era sobre a ansiedade, que eu tenho no meu questionário, quando eu vou fazer as perguntas. Então eu pergunto, como que você lida com ansiedade? Você é ansiosa? Gente, sem brincadeira, 100% das pessoas diz que tem ansiedade. E uma ansiedade que atrapalha a vida. Não é aquela ansiedade que eu falei do começo, que é uma ansiedade normal, eu tô ansiosa porque amanhã vou fazer uma viagem para a Hungria, então eu tô tão feliz de conhecer Budapeste.
Não é essa ansiedade, não. É aquela ansiedade que muitas vezes paralisa, tá? Aquela ansiedade que traz aquelas sensações ruins, aquele aperto no peito. Vou contar uma coisa pra vocês. No domingo, né, eu estava com meu marido e a gente tinha saído da igreja, né? A gente tinha ido buscar, falar com Deus. Então a gente tinha saído da igreja. E a gente estava voltando para casa. E aí, quando a gente entrou numa rua já próxima já do meu bairro, um homem parou a gente assim, pedindo socorro. E era assim um rapaz assim, arrumado assim, normal, né? De bermuda, de camiseta assim, arrumadinho. E pedindo assim, e falando, socorro, tô passando muito mal. E o cara tava pálido. E eu falei, o que tá acontecendo? Meu marido, mas o que foi? Quer que chama o SAMU? E ele falou assim, não, por favor, me leva no PA. E a gente mora pertinho de um PA. Por favor, me leva pro PA. E o cara, eu tô com falta de ar, eu tô mal. E a gente ficou com medo, né? Daí meu marido falou assim, senta atrás, vou colocar ele na frente, vamos socorrer. E colocamos o cara no banco da frente. Eu fui atrás, fui fazendo oração, né? Orando ali, quietinha e falando com Deus, para Deus guardar o homem. Aí eu perguntei se ele tomava algum medicamento, ele disse que não. Se ele era hipertenso, disse que não tinha nenhum problema. E que ele tinha ido no domingo de manhã fazer academia. Perguntei se o senhor tomou algum energético? Ele falou, não, só cafeína. E aí, deixamos ele lá no hospital, deixamos ele lá e viemos embora. E nesse período no carro, eu pedi o telefone dele. Aí meu marido, à noite, passou uma mensagem para saber como é que ele estava, né? O que tinha dado lá no médico. O médico disse que ele estava tendo uma síndrome de pânico por uma crise de ansiedade. E aí eu falei, meu Deus do céu, o homem estava tão disparado o coração que poderia ter infartado, né? E poderia também ninguém ter socorrido, né? Domingo, né? Tava meio sossegado ali as ruas. Eu falei, olha só, uma pessoa jovem que tinha se exercitado e olha o que aconteceu. Tudo primeiro acontece no cérebro, nos pensamentos. Então, primeiro teve o tipo de pensamento que eu não sei qual era, que desencadeou as reações ali no corpo e o cara quase infartou, né? Daí o cara ficou internado lá durante o dia, daí de noite o cara foi liberado tomando uma série de medicamentos e pediu para passar no psiquiatra. Então, olha só, uma série de medicamentos já tomando. E a pessoa não vai mudar o estilo de vida. Muitas vezes ela vai fazer só aquilo e vai ficar dependente daquilo. Sendo que o ideal é mudar o estilo de vida. É tudo isso que a gente está conversando agora. Deixa eu ver o que a Graça disse. Gosto muito porque a senhora fala de Deus. E Deus é mais importante que tudo. Exatamente, Graça. Exatamente. Agora fiquei contente também de ser recíproco. Deus é tudo na minha vida. E eu digo que quando eu comecei a ter relacionamento com Deus, foi quando a minha vida mudou completamente. Completamente. E é por isso que eu gosto tanto de falar, para ver se as pessoas, se a gente consegue despertar, colocar essa sementinha dentro do coração das pessoas, para que as pessoas se voltem para Deus, né? Porque muita gente pensa assim, não, Deus está lá no céu, Deus, ele tá me vendo, ele sabe que eu tô precisando e se ele não responde, eu não posso fazer nada. Muita gente pensa assim, né? Não é assim que funciona. Deus, ele é tão maravilhoso, que ele respeita o livre-arbítrio que ele nos deu. Ele respeita. E ele fica ali, olha, de prontidão, torcendo para que você o chame. Naquele momento que você fala, Deus, eu quero te ouvir. Deus, eu quero conversar. Quando você se abre para isso, aí você vai começar a sentir coisas inexplicáveis, porque a presença de Deus é algo inexplicável. Mas veja bem, Deus, ele só se achega no coração sincero. Se a gente fala assim da boca para fora, ele sabe que é da boca para fora porque ele conhece todas as coisas. Agora, quando a gente fala assim de coração, quando a gente quer, quando a gente deseja mesmo, fala, não, eu quero. Quem quer esse Deus aí? Quem quer ele? Eu quero falar com ele, eu quero ouvi-lo. Aí pronto, aí a sua vida muda completamente. É bom demais, né, Graça? Deus é tudo na nossa vida, né? Ele é o primeiro em todas as coisas. Quando a gente fala assim, Deus é o primeiro,
Então, se ele é o primeiro, você é o segundo, não é? Se ele é o primeiro, então você é o segundo. E você tem que se posicionar como segundo. Você tem que colocá-lo em primeiro. Então, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, é colocar Ele acima de todas as coisas. Quando é que a gente coloca Ele acima de todas as coisas? Quando tudo que você vai fazer, primeiro você coloca Ele, né? Então, você levanta de manhã, Deus, obrigada por mais um dia. No meio do dia, Deus, obrigada, porque tudo está acontecendo, porque o Senhor fez tudo. Antes de dormir, Deus, obrigada pelo dia todo e por essa noite de sono, pela minha cama, pela minha casa, pela minha família. Olha, esse é o motivo que a gente tem de agradecer, né? E aí, você vai comer alguma coisa, Deus, obrigada por esse alimento. Aí você vai entrar no seu carro, Deus, obrigada por esse carro, me guia, me guarda, me leva em segurança. Ou seja, Deus é primeiro sempre, né? E aí você é segundo, Deus está sempre em primeiro, em todos os momentos, em tudo que você faz. Isso é viver com relacionamento com Deus. Isso é que faz diferença e faz a nossa vida ser muito melhor, muito melhor. E a gente consegue lidar com todas as outras coisas. Então, tudo que a gente conhece, a ciência, tudo que a gente conhece, tudo foi abençoado por Deus, mas ao mesmo tempo nada vale nada se não for com Deus, né? Deus sempre acima e à frente de tudo. Então, como eu falei, quer controlar a ansiedade? Então tem que começar nos seus pensamentos, na sua decisão. Depois vai mudando pequenas coisas. Começa a desintoxicar o seu corpo. Começa a ver aquilo que te faz mal, porque nós sabemos aquilo que faz mal. Quando o paciente passa comigo, eu faço uma avaliação por biorressonância. Nessa avaliação a gente consegue identificar quais são os alimentos que são incompatíveis, né? Então a gente consegue identificar a lista de todos eles. Mas nós, lá no fundinho, a gente sabe aquilo que é ruim pra gente, aquilo que não nos faz bem. Nós conhecemos esses alimentos. Porque um alimento que você come e depois você tem sono, ou você fica indisposta, ou sua mente fica embotada, fica sem foco, ou você começa a procrastinar, tá sem força, sem alegria, ou você começa a ficar irritado. Tudo isso é consequência de algum alimento que você comeu. E às vezes, gente, alimento bom pode não ser bom para você naquela hora, naquele momento. Então é ficar atento a isso, tá? Então, não tá passando aqui comigo, não tá fazendo a avaliação por biorressonância, então fica atenta. Presta atenção quais são os alimentos que te dão mais energia, que te deixam mais disposta, que deixam a sua mente com mais clareza. Começa a prestar atenção nisso daí. Depois, começa a desparasitar. Ah, doutora, como é que eu desparasito? Tem várias formas. É claro que eu sou a favor da desparasitação natural, desenvolvi um protocolo para isso. Inclusive, vou começar uma turma dia 5, tá bom? Quem tiver interesse, depois me chama. Então, eu vou começar um protocolo de 30 dias para desparasitar, mas é claro que você também pode pegar várias dicas soltas aí na internet e começa a fazer. Vai te ajudar de alguma forma também, tá? Desparasitar, então, é uma forma que você começa a desinflamar o seu intestino, vai começar a produzir mais neurotransmissor, vai começar a ter mais sensação de bem-estar. E, por último, fazer uma suplementação, como eu falei para vocês. Essa suplementação, eu gosto muito de usar alguns fitoterápicos. Vou falar alguns aqui para você. O cava-cava, ele é uma ótima opção. 200 miligramas por dia. Eu gosto bastante, uso bastante o ashwagandha. Esse, você pode usar 300 mg por dia, mas pode usar até 500. Ele é muito legal para você tomar antes de dormir. Então, você vai dormir lá pelas 10, então, umas 9, 9h30, você toma o ashwagandha. Você vai perceber que começa a desacelerar, né? A sua mente começa a desacelerar. Mas é claro que tem que fazer a sua parte também, né? Diminui as luzes da casa antes de dormir, não fique na tela, leia o livro, leia a Bíblia, faça a sua oração. Então você começa também a desacelerar a sua mente, ajudar o fitoterápico a atuar melhor, né, dentro do seu organismo. Então eu gosto bastante desse, ele é um modulador do cortisol também, então acaba te ajudando bastante, tá? Eu gosto do 5-HTP também, acho assim um fitoterápico muito bom. Você pode tomar 5-HTP 300 mg, excelente para tomar de noite também. Você pode fazer até junto com a ashwagandha, tá? Então vai fazer uma modulação
de alguns neurotransmissores, vai baixar essa atividade mental que não quer parar. Então, para você ver, tem algumas coisas bem boas que dá para a gente utilizar. E tem um mineral que eu não abro mão dele, que é o magnésio. O magnésio, ele é um relaxante muscular, ele é um relaxante mental. E a população brasileira, ela tem uma deficiência de magnésio. Então, o nosso solo é pobre em magnésio, né? Então, nós devemos sempre fazer uma suplementação de magnésio. Aí vocês vão ver que existem vários tipos de magnésio. Eu tenho material aqui no meu feed, onde vocês podem encontrar vários vídeos onde eu falo sobre o magnésio, tá bom? Então, tem vários tipos de magnésio. Mas o magnésio treonato, ele é um magnésio muito bom, vai atuar bastante da parte na parte mental. Outro suplemento também, que ele também tem uma função anti-inflamatória, ele até tem uma função anti-inflamatória também nos nossos neurônios, na parte cerebral, é o ômega. Então, o ômega também é outro suplemento que não pode faltar no nosso dia a dia, né? O ideal é que se tome 1 grama no almoço e no jantar, né? O ideal, dependendo do nível de deficiência, até 1 grama no café da manhã, no almoço ou no jantar. Então, se você quer um ômega, então o ômega ele é composto de gorduras, né? Então a gente tem ali um tipo de gordura EPA e o DHA. Então, se você quer mais para baixar a ansiedade, para atuar mais na parte cerebral, então o ômega que seja mais rico em DHA. Tá escrito lá no rótulo, tá? Então, eu tô usando um ômega que ele é ozonizado. Quem tiver interesse, eu até me envio o link. Pede lá no direct que eu envio o link. É um ômega ozonizado. Ele é excelente, eu tenho gostado bastante do resultado dele, tá? Não vou falar a marca aqui, mas quem perguntar no privado eu falo marca lá de ômega. Então vamos lá, magnésio, ômega, o 5-HTP, cava-cava, ashwagandha, o L-tianine também é muito bom. O L-tianine você pode encontrar fazendo chás de banchá, que é o chá verde. E você pode tomar até 3 xícaras por dia, mas detalhe, até às 5 da tarde, tá bom? Depois das 5 não toma mais o banchá, tá? Então você pode utilizar o banchá, que você vai ter o L-tianine, que é um aminoácido. Então, para você ver, tem bastante coisa boa que dá para ajudar, dá para fazer formulações boas, só que nada disso atua sozinho, combinado? Você vai começar a tomar essas outras medidas que eu ensinei hoje, tá bom? Pessoal, ó, nosso tempo já deu e o que eu tinha para falar eu já falei, espero ter contribuído aqui com vocês. E essa live, ela vai ficar gravada um pouquinho aqui no meu feed, mas ela vai lá pro meu canal do YouTube, tá bom? Aliás, quero convidar você para me seguir lá no canal do YouTube, doutora Alessandra Morgado, tá bom? Então, ó, um beijo para vocês, obrigada por quem me acompanhou aqui, por quem ficou até o final, obrigada pela live de ontem, onde tanta gente ali mandou comentários, conversou comigo depois, eu sou grata a todos vocês, tá bom? Um beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Graça, que bom que você tá aqui comigo, viu? Um beijo para você, um beijo para todos. Até mais.